Nesse vídeo você irá descobrir quais são os 5 principais culpados pela trágica morte de Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. E este é o vídeo mais completo do YouTube que trata essa questão dos culpados e vários outros detalhes. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, faço trekking, que é trilha, há mais de 15 anos, já fiz centenas de trilhas, das mais fáceis a algumas muito difíceis. E eu trabalho com musculação, eu sou especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia. E ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Muito bem, pessoal, eu já vou começar a relatar os culpados. E assim, essa lista eu vou começar com o número 5 e depois eu vou até o número 1. Sendo que o número 1 é o principal culpado. Mas não necessariamente do 5 ao 2, tá? Eu coloquei na ordem. É apenas uma forma didática para eu poder passar para vocês. Mas o número 1, com certeza, eu julgo ser o mais responsável por esse acidente. Número 5, empresa de turismo. Então, essa empresa ela tem uma grande parcela de culpa nesse triste acidente. Por algumas questões. Quais são? Bom, em primeiro lugar, sempre quando tem grupos grandes, principalmente quando é trilhas difíceis, tem que ser no mínimo 2 guias. Então vamos supor que é uma trilha difícil, tenha 15, 20 pessoas. Nesse caso, eles podem enviar 3 guias, tá? Mas pelo menos 2. E aí o que seria esse guia backup ou 2 guias backups? Então tem o guia principal que vai levando o grupo. Qualquer um dos integrantes que passar mal por algum motivo, seja por cansaço, fraqueza, tontura, ou até mesmo se machucar, torcer o pé, esse guia backup ele é acionado, ele tem a tarefa, a responsabilidade de levar de volta essa pessoa que está fazendo a trilha de volta para o acampamento base, enfim. Outros grupos que vão ajudar a pessoa até ser transportada de carro, até o local onde ela precisar ir. E aí vamos supor que a pessoa ela torceu o pé e aí não tem como carregar essa pessoa por quilômetros, ainda mais que o terreno é extremamente difícil. Mas aí no caso esse guia ele voltaria para a base, acionaria profissionais que vão fazer o resgate e depois esses profissionais, juntamente com esse guia, iriam até o local e resgatar uma pessoa de maca ou de algum jeito que fosse possível. E uma outra questão é que essa empresa não tem o suporte emergencial. O que seria isso? Essa empresa, caso houvesse algum acidente ou algum imprevisto com uma das pessoas que estavam participando, eles deveriam ter diversos equipamentos, como cordas, equipamentos que ajudam no resgate da pessoa, no socorro, equipamentos de primeiros socorros, entre várias outras coisas. E essa empresa não tinha esse suporte. E além disso, essa empresa demorou muito para acionar as autoridades. E a gente sabe que, em caso de acidente, o tempo é a questão principal que vai fazer com que a pessoa sobreviva ou morra. Então, eles pecaram gravemente em todos esses detalhes. E tem mais uma questão, só que aí, lógico, eu não posso afirmar que essa empresa agiu dessa forma. Mas existem muitas empresas de turismo, inclusive na Indonésia, inclusive que fazem essa trilha do Monte Rinjani, que quando o cliente pergunta, a trilha que nível é fácil, é média, é difícil, eu não estou muito acostumado e tal, algumas empresas falam que a trilha é fácil ou nível moderado, sendo que é nível super difícil, Lógico, não é a trilha mais difícil que existe, mas com certeza ela é muito difícil. E aí, o que acontece? O praticante, achando que é fácil, moderado, fala, eu já fiz trilhas moderadas, até um pouquinho difícil, então eu vou conseguir, Se a empresa falou que é nível fácil ou moderado, com certeza eu consigo. E aí que está o problema, Esse cliente é enganado e a vida dele é colocada em risco. Número 4, governo. Sim, o governo tem grande culpa nessa questão. O parque não tem infraestrutura, E o que seria uma infraestrutura de parque? Então teria que ter uma base, no início da trilha, em que tivessem diversos funcionários, inclusive diversos guias, pessoas preparadas para fazer socorro, com diversos equipamentos, cordas, entre vários outros também. Drones específicos em que consigam carregar um certo peso, seja com água, comida, remédio, entre outros.
Sinalização na trilha, né? A trilha nos pontos mais importantes, mais difíceis, perigosos, deveria ter sinalização. Então tem uma questão da segurança como um todo, etc, etc. Várias questões. E o mais absurdo é que entra muito dinheiro no parque. Cada cliente que vai fazer a trilha, ele tem que pagar uma taxa de entrada de $12, que dá mais ou menos R$65. Mas tem pacotes que chegam por volta de 100 até $170, que daí no caso daria R$930. Então é muito dinheiro que entra no parque todos os dias. E pessoal, eu fiz um cálculo aqui para passar para vocês o quanto que o parque arrecada por dia, por mês, por ano. Vou passar o valor em reais, que vai ficar mais fácil para vocês terem ideia, tá? Então vamos lá. É cerca de R$60 mil por dia. Por dia, olha só, R$60 mil por dia. E aí, no caso, em um mês dá cerca de R$1.400.000. E no ano, pegando ali abril a dezembro, nos meses que são os melhores para estar fazendo esse tipo de trilha, né? É arrecadado um total aí de 12 milhões, né? E aí, observação, janeiro, fevereiro e março, na Indonésia, principalmente nesse local, geralmente não é feito trilha, né? Por causa das condições climáticas, né? Chove bastante, muita neblina, etc. Bom, muito bem. 12 milhões de reais por ano. Então, a gente tem uma ideia de que há um desvio aí de verba, certo? Porque é muito dinheiro. E eu já fui em vários parques, né? Sejam municipais, estaduais e federais, e que tem uma ótima infraestrutura e que tem bastante investimento, em que você paga a entrada e você vê que, pelo menos eu acredito que a maioria desse valor arrecadado seja para fins de melhorias, né, segurança, infraestrutura. E por falar nisso, eu daqui a aproximadamente 3 semanas eu vou para o Parque Nacional do Itatiaia. Eu já fui várias vezes, né? E assim, lá a estrutura é muito boa. E aí, só para vocês terem ideia, eles têm uma base com diversos funcionários, né, que ajudam em qualquer coisa, né, que acontecer. E, por exemplo, deu um determinado horário, se todas as pessoas que assinaram na entrada, eles conferem que está faltando 1 ou 2 pessoas ou mais, eles vão até a trilha que a pessoa falou que vai, né? Porque lá no Itatiaia existem diversas trilhas, né? E aí você tem que colocar o seu nome, CPF, etc. E também a trilha que você vai fazer. E aí, se você não voltar até determinado horário, eles vão até você para ver se aconteceu alguma coisa. Eles têm rádios walk-talk, né? Que eles conseguem se comunicar em qualquer lugar do parque. Então, assim, a infraestrutura é muito melhor que, por exemplo, lá na Indonésia. E uma outra coisa que foi observada com relação à segurança do parque é que, assim, eles não têm treinamento em resgate, porque, assim, o que poderia ser feito? Tudo bem, ela caiu inicialmente a 200 metros, depois foi caindo mais, eles poderiam ir descendo e fazendo acampamentos. Então vamos supor, desce 200 metros, faz acampamento, porque não dá para continuar, né, conforme anoitece. No outro dia você continua e se desce mais 200, 300 metros. Então, se eles não tivessem resgatado ela no primeiro dia, com certeza teria resgatado no segundo. E aí ela teria muito mais chances de ter sobrevivido. E aproveitando que eu estou falando de segurança, tenho que elogiar o Brasil com relação ao Corpo de Bombeiros, também a Polícia Militar em geral, né? Que dispõe de profissionais muito bem treinados, né? Então o Corpo de Bombeiros, eles têm muito costume com resgates em lugares mais difíceis até que vulcão, né? Então, por exemplo, tem pessoas que caem de montanha e, para piorar, caem na floresta, em que é muitíssimo mais difícil de localizar a pessoa, tá? E eles conseguem muitas vezes salvar essas pessoas em um tempo muito mais rápido. E imagina a dificuldade de encontrar uma agulha no palheiro, né? Afinal de contas, quando a pessoa cai numa floresta ou se perde na floresta, né? Tem muitas pessoas que não têm acidentes de queda, mas elas acabam fazendo trilha sem guia, enfim. E aí, na volta ou até mesmo na ida, se perde e não consegue voltar para a base. E aí, esses bombeiros, eles conseguem achar a pessoa. Então, eles têm equipamentos super modernos, né? Tem drones que conseguem carregar meio quilo, 1 quilo de seja alimento ou bebida. Eles têm diversos helicópteros que sempre são acionados em locais de difícil acesso para poder resgatar as pessoas e várias outras questões. Então, Corpo de Bombeiros do Brasil está de parabéns. E pessoal, fique até o final do vídeo que eu vou falar para vocês quem é o principal culpado de toda essa tragédia. E aí, um outro item que realmente
com certeza foi o mais grave, né? A demora do socorro. Então, somente a partir do terceiro dia que as equipes começaram a trabalhar no resgate, né? Então a pergunta é, por que já não começaram a trabalhar no primeiro dia ou no máximo no segundo, né? Então, essa demora do socorro faz toda a diferença, né? Então tem diversos acidentes no Brasil em que leva-se apenas algumas horas para ser acionado o socorro e o socorro chegar no local. Quando isso não acontece, é no máximo no dia seguinte, então é muito rápido. Então é absurdo essa demora a partir do terceiro dia que eles começarem, né, a tomar medidas de efetuar o resgate da pessoa. Então isso faz toda a diferença entre a vida e a morte, o tempo. Muito bem, vamos lá. Número 3. Número 3 é assim, falta de sorte. E o porquê disso? Algumas horas depois, ou minutos que seja, que a Juliana tivesse caído, já tivesse um bom guia, com muito preparo, como aquele que resgatou o corpo dela. Ele só não conseguiu socorrer antes porque ele estava longe dali, né? Ele teve que pegar avião, inclusive, para poder chegar lá. Então, se tivesse... E detalhe, pessoal, lá são diariamente dezenas e dezenas de guias, porque são centenas de pessoas que fazem trilhas, principalmente em dias de finais de semana, né? Sábado, domingo, que o pessoal tem mais tempo para poder se divertir. Então, assim, se tivesse um guia como, por exemplo, ele, em que tivesse lá por perto, né, em que alguns minutos, algumas horas, ele já fosse acionado, muito provavelmente já teria resgatado ela e ela estaria com vida. Então, esse fator sorte acaba contando bastante também. Mas, lógico, não somente, né? Acredito eu que tivesse outros guias bons também, mas eles não quiseram se arriscar, né, não quiseram tentar salvar essa pessoa, porque não estava, não era obrigação deles, né? Eles estavam com outros grupos, né? Depois, quando eles voltaram com os grupos, eles foram para casa descansar, né? Não dá para culpar eles, né? Mas essa questão de sorte acaba influenciando em diversas questões da nossa vida, né? Muito bem, pessoal, eu já vou falar para vocês qual será o item 2, mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia muscular, aqui na descrição tem um link que lá vocês terão todo o acesso. Terei o maior prazer em ajudar você a obter a sua melhor versão, chegar no seu resultado da melhor forma possível, mais rápida e, é claro, prevenindo lesões. Número 2. Um dos culpados que eu vou falar agora, pessoal, vocês não vão gostar nem um pouco, vocês talvez vão até escrever vários comentários me xingando, sei lá, né? Mas assim, eu tenho que falar a verdade, né? Então, eu sempre quando eu faço os meus vídeos, eu busco sempre a verdade, ser o mais sincero, transparente e claro para vocês, né? Independente que, às vezes, alguma coisa que eu falar incomode, né? Ou chateie algumas pessoas. Mas não tem jeito, eu tenho que falar. Então, assim, um dos grandes culpados dessa tragédia é a própria Juliana Marins. E o porquê disso? Para você fazer trilhas cada vez mais difíceis, vocês têm que estar cada vez mais preparados. Então, assim, aquela trilha era difícil por várias questões. A principal, uma das principais, na verdade, é a questão da altitude, né? Então lá, se eu não me engano, são 3.826 metros, se eu não me engano. A partir dos 3.000, o ar fica rarefeito, ou seja, tem menos oxigênio na atmosfera, tem menos oxigênio para você poder respirar. E isso causa várias complicações, né? Como tontura, podendo a pessoa até desmaiar, fraqueza, dificuldade respiratória, a pessoa começa a ficar um pouco confusa, perde equilíbrio, coordenação motora, enfim. E detalhe, a pessoa fica extremamente cansada, né? Então, em uma trilha, se essa mesma trilha fosse uma altitude mais baixa, de repente ela ficaria bem menos cansada, né? Então, a altitude faz toda a diferença. Então, muito provavelmente, ela não fez um preparo de acordo com terrenos mais elevados. Então, certa pessoa, vamos supor, faz lá a montanha de 2.000 metros, até aí o ar não muda quase nada, né? 2.500 já começa a mudar um pouquinho, vai se preparando. Aí depois faz uma montanha de 3.000, aí já começa a ter uma diferença significativa. E aí depois 3.500, uma diferença ainda maior, para depois, sim, fazer montanhas na média de altitude de 4.000 metros. Então, muito provavelmente, devido ao ar rarefeito, ela ficou tonta, como lá é estreito, né? Ela deve ter tropeçado, dado um passo mais para a esquerda, mais para a direita, enfim. E aí ela acabou caindo. Então, tem que estar preparada com relação a terrenos com altitudes elevadas. E não somente, né? Lá,
como o terreno da montanha são pedras vulcânicas e cinzas, né? E que conforme você vai pisando, vai afundando, né? Então é mais ou menos igual se você andasse na areia. Só que imagina você andando na areia, só que subindo, né? Ou seja, ninguém teve essa experiência, subir em uma areia subindo. Então acaba ficando muito mais difícil. E aí você tem que ter um excepcional condicionamento cardiorrespiratório e também muscular, né? Então tem que fazer diversas atividades em que você melhora essa questão da resistência muscular, né? E também a questão cardiorrespiratória. Então ela provavelmente não tinha, para não dizer com certeza, tá, pessoal? Ela não tinha esse preparo. E além disso, por exemplo, roupa, ela não tinha roupa em que ela pudesse aquecer, né? Então agora mesmo, por exemplo, eu tô com uma anorak. Essa jaqueta aqui, ela tem 3 funções: aquecer, ela é impermeável ao vento e ela é impermeável à água, ou seja, se chover você fica seco, e aí você seco você tem menos chance de ter hipotermia. Então, ela não tinha também, vamos supor, manta térmica, não tinha lanterna, kit de primeiros socorros, acredito também que não tinha comida e nem muita água, né? Então, muitas vezes a pessoa morre de desidratação, não é nem pela queda em si. E ela também, acredito que não tinha uma coisa assim sensacional, que muito provavelmente as equipes teriam resgatado ela mais rápido, tá? Ó, estou aqui com um GPS de tracking, né? É um GPS específico de trilhas, em que ele te dá a rota de ida, de volta, entre outros comandos, e ele tem um botão que você seleciona aqui, em que você apertando ele, é emitido um sinal via satélite, né? Ou seja, você não precisa de ter sinal de celular, é emitido um sinal para equipes de resgate, né? Polícia Militar, bombeiros. Em até 5 minutos eles conseguem localizar o local exato em que você está. E aí é imediatamente enviado uma equipe, né? Seja terrestre ou de helicóptero, dependendo de onde for, dependendo do terreno, né? E essa equipe consegue resgatar. Então, assim, são vários detalhes em que poderiam fazer com que ela não tivesse caído, ou caso tivesse caído, né, pelo menos ter suportado mais alguns dias. E pessoal, tem até outras coisas muito boas para você fazer trilhas com segurança. Inclusive, o vídeo anterior a esse, caso você não assistiu, eu falo sobre todas as dicas de segurança, de vários itens em que você precisa de ter para poder fazer uma trilha com segurança, tá? Alguns deles eu inclusive falei aqui, né? Mas lá nesse vídeo eu falo tudo que você precisa, explico sobre cada item, a função, o benefício, etc. Então no final desse vídeo eu vou deixar a indicação, tá? Para vocês clicarem, e aí vocês vão poder conferir todos os detalhes. Número 1, muito bem, agora vamos ao principal culpado, na minha opinião, de toda essa tragédia. Com certeza está em primeiro lugar. E quem é o principal ocupado, na minha opinião, é o guia, por vários motivos, né? Vamos lá. Primeiramente, esse guia, pelo que eu vi, ele tinha cerca de 19 ou 20 anos. Então, qual o problema de você ser um guia, né, com 19, 20 anos? Quando você vai para guiar um grupo em um local de difícil acesso, uma trilha desafiadora, você tendo 19, 20 anos, você não tem experiência. Então você tem que ter bastante experiência para percorrer locais difíceis, poder dar o máximo de assistência para as pessoas, saber usar alguns itens de segurança, né? Inclusive cordas para você transpor de um lugar para o outro, equipamentos em que você possa ajudar a pessoa. Você tem que ter passado por muitas ocasiões difíceis ao longo das trilhas que você vai fazendo, para aí sim você começar a guiar as pessoas em trilhas extremamente difíceis. Então com 19 ou 20 anos você não tem esse preparo. Então se eu tivesse no lugar dele e fosse um guia, eu não faria o guiamento de pessoas, ainda mais grupos grandes, em trilhas extremamente difíceis. Por quê? Porque eu não tenho experiência, né? A experiência em qualquer profissão, qualquer atividade, ela é fundamental. E nesse caso, salva vidas, né? E ele não tinha essa experiência. Outra coisa, ele também não tinha expertise. Ou seja, nesse caso, o que seria também expertise? Tem que ter conhecimentos de resgate. Então, assim, situações em que pode ocorrer durante uma trilha, em que você vai ter que ter um grande conhecimento de resgate
para poder salvar a pessoa da melhor forma possível e mais rápida. Afinal de contas, o tempo faz toda a diferença. Também tem que ter expertise em primeiros socorros, né? Ou seja, ter lidado com, tanto no treinamento ou até situações reais, em que fosse necessário utilizar medidas de primeiros socorros para poder salvar a vítima. Outra coisa, preparo físico. Dificilmente com 19, 20 anos, você vai ter preparo físico, pois você vai ganhando ao longo de anos e até mesmo uma década, cada vez mais preparo físico, se acostumando em diversos terrenos, né, super íngremes, super distantes, inclusive com ar rarefeito, para você ficar cada vez melhor na sua profissão. E também preparo técnico, né, porque tem trilhas que são muito técnicas, não adianta ter uma resistência para você conseguir levar o grupo até o final e conseguir voltar. Você tem que ter muita técnica para poder orientar os praticantes, né, para fazer a trilha mais segura possível. E com essa idade, dificilmente ele teria também preparo psicológico, né? Pois numa situação dessa, se você não tem preparo psicológico, você não vai conseguir ajudar ninguém, né? Ainda mais uma trilha super difícil como a do Monte Rinjani. E o principal, pessoal, com relação a esse guia que me deixou bastante chateado, é o caráter. Afinal de contas, não existe... eu nunca fiz nenhuma trilha na minha vida, tá? E não conheço ninguém que fez, apesar que a gente sabe que sempre tem, né? Eu nunca vi uma trilha em que o guia deixa alguém para trás, né? Ele jamais pode fazer isso. Igual eu falei, o certo era ter 2 guias, tá? Caso acontecer qualquer coisa, esse guia backup, ele socorre a pessoa, tal, se for necessário, ele volta com a pessoa até a base. E o outro guia que leva o pessoal, né? Como ele estava sozinho, ele deveria, não deveria deixar ela sozinha. Ele deveria falar para o grupo parar, dar um tempinho para se recuperar, e aí depois o grupo continuava. Caso não tivesse condições de ela continuar, por exemplo, torcer o pé, ele teria que parar a trilha com esse grupo, infelizmente, né? Não tem jeito. E todo mundo ia ter que voltar com o guia, né? Inclusive essa pessoa que se machucou. Pessoal, isso é a coisa número 1 quando você quer ser um guia. É a principal das principais, né? Você nunca deve abandonar essa pessoa que está fazendo a trilha, essa pessoa que pagou pelo seu serviço, né? Você sempre tem que dar assistência, nunca deixar ela para trás, porque você não sabe o que pode acontecer com ela, pode se perder, ela pode tropeçar, cair, se machucar, torcer o pé, escorregar, entre várias outras coisas, ainda mais uma trilha dificílima como essa. Então eu achei assim um grande absurdo. Esse guia viu que ela não estava em condições de, seja condições físicas ou psicológicas, de continuar a trilha, ele simplesmente deixou ela lá e seguiu com o grupo. Então isso daí teria feito toda a diferença. Ela não teria morrido, não teria nem sequer caído, né? Porque se ele visse que ela estava muito fadigada ou desorientada, tonta devido à falta de oxigênio, né, que o ar rarefeito, ele de imediato teria parado todo o grupo e teria esperado um tempo. Aí sim, caso ela não melhorasse, voltava com todo o grupo. Mas muito provavelmente, se ele desse uma parada ali, cerca de 1 hora, enfim, alguma coisa assim, 2 horas, ela talvez teria condições de continuar seguindo. E caso realmente não fosse necessário, igual eu falei, eu acredito que ela não tinha esse preparo, né? Preparo físico, principalmente pela questão de costume com altas altitudes, voltaria com todo o grupo, né? Muito melhor do que você finalizar a trilha com o grupo, bater fotinha lá e uma pessoa se deixou para trás e essa pessoa morreu por sua causa. Então isso foi assim algo estarrecedor. E aí, aproveitando, fica a dica: quando vocês forem contratar um guia ou empresa, tem que ser um ótimo guia, principalmente se for trilhas dificílimas, né? Se é uma trilha um pouco mais fácil, ok, um guia razoável já daria conta, né? Então, não adianta querer economizar quando envolve a sua vida, a sua saúde, não adianta. É melhor às vezes você investir lá 100, 200 reais a mais, 300 reais a mais num guia, mas que você tenha a certeza de que ele tem bastante experiência, ele é um guia que tem muita técnica, já fez aquela trilha dezenas, centenas de vezes, e isso vai fazer com que você tenha uma trilha muito mais tranquila, muito mais segura. E aí, pessoal, eu acredito que um erro que ela pode ter cometido também, né, não só ela como todo o grupo, né, de ter contratado uma empresa, né, ou um guia
que não fosse bom, né? De repente eles quiserem economizar e aí surgem, né, esses acidentes que super podem ocorrer, né? Trilhas dificílimas, guias despreparados, né? É uma combinação no mínimo péssima, né? E tem uma outra coisa, tá? Tem pessoas que nem sequer contratam guias, né? Eu, em todas as trilhas que eu fiz, em que eu não conhecia muito bem o lugar, a trilha era difícil, ou a trilha não era sinalizada, ou tinha trechos muito técnicos em que tinha que utilizar cordas, etc. Eu sempre fiz com guia, né? Não dá para querer economizar, né? Ah, não, o guia cobra lá, vamos supor, R$400. Ah, vou querer guardar esses R$400 e economizar para fazer outras coisas. E aí numa dessas você se machuca e você até pode morrer. E se tem uma coisa que eu acho que é extremamente barato, é guia, né? Eu falei esse valor de 400, mas a grande maioria das trilhas que não são dificílimas e não duram 2, 3, 4 dias, você vai investir aí R$200, no máximo 300. E é um ótimo investimento. Ele vai fazer com que você, além de você ter segurança e zelar pela sua vida, ele vai fazer com que você consiga ultrapassar os obstáculos que talvez você não conseguiria. Ele vai fazer com que você faça o melhor caminho, né? Às vezes inclusive é o único, né? Não tem outro caminho. O melhor caminho de uma forma mais rápida para você chegar mais tranquila lá no alto da montanha, enfim, ou se for trilha de cachoeira, que seja, né? E ele também vai fazer com que você tenha uma volta tranquila. Ah, e além de ele te informar várias coisas super incríveis, né? Da fauna, da flora, de vários trechos incríveis que são os melhores para você bater foto, te explica a história da região, da cidade, da trilha. Você aproveita e faz uma amizade, conversa ali, bate um papo, descontrai. Nossa, é incrível. E tem trechos, inclusive, que você precisa da ajuda do guia puxando você, né? Trechos em que tem muitas caminhadas e que você precisa de usar tanto os dois pés como as duas mãos, que ele vai fazer com que você consiga superar esses obstáculos que normalmente você jamais conseguiria, fora os trechos de corda, né? Então, assim, para mim é o melhor investimento que existe, você contratar um guia, tá? Então, lembra sempre disso. Um lugar que não é bem sinalizado, em que você tenha dificuldade em alguns trechos que você não tem costume, que aí você precisa do guia. Trilhas muito difíceis e trilhas que tenha que usar equipamento e você não sabe disso, você vai sem equipamento. Então, nesse caso, com certeza absoluta, a melhor coisa que você tem é contratar um guia. Bom, e eu quero prestar as minhas condolências a todos os familiares, né? Que realmente nossa, é muito triste, eu fiquei muito chateado com isso, né? Principalmente quem já faz trilha há bastante tempo, a gente sabe o que pode acontecer e a gente fica muito triste quando pessoas se machucam e se acidentam, né? Então realmente, né, minhas condolências para toda a família. Bom pessoal, e agora mais duas coisas. Se inscreva no canal para você ter conteúdos maravilhosos sobre trekking ou principalmente, lógico, né, sobre musculação, já que eu tenho mais de 13 vídeos sobre essa temática. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional que complementa esse vídeo que eu tô passando aqui para vocês, que é tutorial de segurança para todas as trilhas. Hein? Conforme eu estava falando para vocês, né, no começo do vídeo, que eu fiz um vídeo com muitas dicas, seja de equipamentos, vestimentas, entre outras coisas, tá? Então esse vídeo tá muito legal, ó, então clica aqui do lado que vocês vão adorar. Muito bem, então até a próxima e namastê!